Olá pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam todos bem. Deixa eu ver aqui. Esperar o pessoal entrar. Isso. Puxa. Será que melhorou? Acho que agora sim. E aí, como é que tá? Tá melhor agora o vídeo, o áudio? Tá melhor. Tá melhor, né? Alguém falou aí. Daqui a 2 minutos a gente começa a falar sério. Agora é só preparativo, né? Desde já, obrigado a todos os presentes, né? Bora lá começar a desmistificar um pouco do que é a Academia de Psicologia e Neurociência Clínica. Olha aí, melhorou. Melhorou a imagem, o áudio. A APN, a Academia de Psicologia e Neurociência Clínica Aplicada. Olha, em 1 minuto a gente começa a falar sério. Até então a gente só tá brincando, né? Vão compartilhando essa Olha aí. live. Pode falar. Vão compartilhando nos grupos aí do WhatsApp, compartilhando com a família, compartilhando com todo mundo que vocês conhecem. Olha, Rejane. Bem-vinda, Rejane. Inclusive é a minha primeira live da vida, na história, entendeu? A minha primeira live da história é dedicada aqui a vocês, os pioneiros. Olha, Alice. Os pioneiros, né? Porque inicialmente eu não queria nem abrir o perfil, eu queria deixar só para os pacientes, né? Para as pessoas mais próximas. Mas acredito que a maioria das pessoas que estão aqui, que estão nos seguindo, são ou amigos chegados, né? Próximos, o Cristiano Trindade, ou já são pacientes, né? Ou já estiveram sob os nossos cuidados clínicos, ou ainda estão, né? Então, o que é a APN, né? A Academia de Psicologia e Neurociência? De onde surgiu? Por que a gente decidiu dar esse grande passo, né? Eu comecei nessa área, né, há alguns anos como estagiário do professor Ribas, do Instituto do Cérebro de Pernambuco, né? Então devo a ele e a sua esposa, a doutora Renata Guerra, essa paixão que eu tenho pela neurociência, né? E muita gente não sabe ainda o que é a neurociência, né? Ouve falar, é um nome bonito, né? Mas não entende como é que funciona. Então, eu fui inserido na área de saúde mental justamente através da neurociência clínica aplicada, do neurofeedback, né? Por que isso? Porque é uma coisa que eu falo muito, né? E vou continuar falando, é que atualmente no cenário nacional a gente tem uma crise de um referencial de normalidade. Então hoje em dia se dá diagnóstico de depressão, ansiedade, TDAH à torta e à direita, né? E quando eu conheci a ferramenta da neurociência clínica aplicada, justamente me ofereceu um meio de ter um dado objetivo, de fazer um negócio sério mesmo, não brincar com os pacientes, é o seguinte, você tem isso ou não tem, entendeu? Então a neurociência clínica aplicada, quando feita, né, aplicada com seriedade, com diligência, ela consegue sim ser um divisor de águas, né, uma fonte de dados objetivos que podem mudar a vida do paciente, porque você tem ali a clareza do que você está tratando, você conhece a raiz do problema, né? Então eu comecei apaixonado pela tecnologia aplicada à saúde mental, entendendo a necessidade de se ter um dado objetivo realmente para não brincar com a vida das pessoas, entendeu? A gente leva aqui a questão da vida muito a sério. E a psicologia, a filosofia, a teologia sempre foi uma paixão também, né? Que eu acredito que venha complementar. Então a academia surgiu dessa deficiência que eu vi,
né, que a gente percebeu. E por que ela não surgiu antes, né? Essa é a grande questão, né? Não surgiu antes porque muitas pessoas não sabem, mas isso aqui que a gente faz dá muito trabalho, né? Então eu sozinho não iria conseguir, né? Então, graças a Isabela Barros, né, que é minha noiva também, futura esposa, né, que vem me dando desde já esse suporte, né, a gente conseguiu, né, graças a esse trabalhar junto, dar esse grande passo, que é a Academia de Psicologia e Neurociência. Então, isso foi sine qua non para que hoje a gente estivesse aqui na primeira live da história. Minha primeira live, já fizesse alguma live? Não, também não. Nossa primeira live, tá vendo? Com vocês, né? Então, por que o termo academia? O que você acha, Danine? Por que o termo academia? Bom, então, a visão da nossa empresa é desenvolver pessoas, né? É curar e tratar pessoas, e isso a gente não consegue fazer apenas de forma técnica. Claro que nós usamos a psicoterapia e o neurofeedback para isso, e sim, é essencial essa forma de tratamento para o que a gente quer. É essencial o conhecimento técnico de psicologia, mas nós não queremos nos limitar a isso. Nós queremos desenvolver pessoas, desenvolver seres humanos. E para se desenvolver, a gente precisa de treinamento. Então, de fato, parece uma analogia, né? O nome é academia, mas nós fazemos treinamento com neurofeedback, que aí essa parte Paulo pode explicar melhor para vocês de forma técnica. Mas nós precisamos nos desenvolver como seres humanos. E para isso, a gente precisa treinar, a gente precisa de disciplina, a gente precisa de exercícios que vão fortalecer a nossa alma, que vão fortalecer a nossa mente, para que a gente possa se desenvolver, para que as coisas possam acontecer na nossa vida, né? E se desenvolver é ter uma vida em ordem. Então, eu me senti completamente dentro dessa visão da nossa empresa, e estou aqui para, junto com o Paulo, dar o nosso melhor e fazer com que vocês tenham o melhor atendimento que vocês possam ter. Desde um atendimento virtual, que por trás desse atendimento virtual quem está lá sou eu, até os atendimentos presenciais mesmo com o Paulo, que é o tratamento em si, né? Mas o nosso objetivo é ajudar vocês. O nosso objetivo é trazer ordem para a vida das pessoas, é trazer conhecimento de si mesmas e fazer com que elas avancem cada vez mais, né? Exatamente, né? Isso que Isabela falou está dentro dessa questão, né? Que quando a gente fala sobre o neurofeedback, né? Sobre a neurociência clínica, a gente está falando sobre eletrodos, né? Sobre hardware, softwares que captam a atividade orgânica, né? E o grande diferencial nosso é que a gente não se detém ao orgânico, ao físico, né? A proposta da academia é ser um desenvolvimento integral, certo? Que a gente pode dividir o ser humano em pelo menos 3 dimensões, que é a biológica, a psicológica e a espiritual, né? O que a gente tem hoje no cenário nacional e as coisas que a gente acompanha, que a gente vê, muitas coisas tristes de se ler, na verdade, é que se tem uma tendência a mutilar o sujeito, entendeu? A fragmentar o sujeito. Só que não se pode ter várias facetas de um eu, tá entendendo? Isso aí é muito nocivo, né? Então o que a gente busca aqui é, obviamente, olhar para o corpo da pessoa, porque a gente não pode negligenciar o que é orgânico, o funcionamento cerebral, a bioquímica, a nutrição, não pode negligenciar isso de jeito nenhum. Mas também a gente tem que entender que o homem, o ser humano, ele é muito mais do que a biologia, entendeu? Ele é também psique e é espírito. Então, a proposta da academia é oferecer um caminho a ser trilhado. Isso que a gente faz e a gente vem fazendo muito bem, né? A gente não faz tudo, obviamente, né? Mas a gente consegue direcionar o paciente quando a gente detecta o que realmente ele tem e o que ele precisa, qual o caminho que deve ser trilhado, a gente consegue lançar luz nesse caminho. E muitas vezes a gente tem parceiros que são médicos, né? Psiquiatras, tem nutricionistas, né? Fisioterapeutas. Então, não é sobre fazer tudo sozinho, né? É aquela coisa, né, que alguém brincando falou comigo uma vez, que é o seguinte: muitas vezes o mais importante não é você saber fazer, é conhecer e ter um número de quem saiba fazer e fazer bem, entendeu? Então, eu acho que o que falta muito também nos profissionais de saúde mental hoje é essa humildade,
né, de saber que é biologia, mas também é psicologia e também é espiritual, entendeu? Então, a academia, e esse termo academia eu puxei lá da Grécia, né? A academia de Platão, aí vem a minha vertente filosófica, né? Que é justamente uma academia no sentido de se desenvolver plenamente. O sujeito não pode ser fragmentado, entendeu? Porque o que acontece hoje é o seguinte: hoje existe uma automedicação enorme, tá entendendo? Junto disso, um bocado de diagnóstico irresponsável, né? Então as pessoas só estão olhando ali pro orgânico, tá entendendo? Aí não enxerga que está indo pro abismo, entendeu? Porque muitas vezes são seres dopados, né? Que estão na mão de profissionais negligentes. Então, a academia surgiu para isso, né? Essa é a nossa visão, né? A visão do ser humano integral, entendeu? Que realmente precisa cuidar da parte biológica, mas também da psicológica e da espiritual. E a nossa missão, eu acredito realmente que a nossa vocação é essa, entendeu? A gente não escolheu estar aqui porque era o caminho mais fácil, porque não era, né? Porque trabalhar com saúde mental, principalmente na nossa realidade, não é fácil, né? Mas a gente encara isso como uma vocação, né? Como uma missão, de que se a gente tem essa visão completa do ser humano, se a gente sabe que funciona, né? A nossa missão é essa. Porque tem a visão, né? A gente está lá vendo um cenário de que, poxa, eu acredito, o ser humano tem que se desenvolver, existe uma capacidade dele de ter realmente uma personalidade madura, uma personalidade forte, capaz de se comprometer com a vida, entendeu? E a gente enxerga que isso é possível, porque de fato isso é possível, né? Toda a tradição, para quem é cristão, né? Nós somos cristãos, toda a linha das Sagradas Escrituras apontam, né? Tanto a origem como o fim do ser humano. Então nossa missão, tendo essa visão, é justamente oferecer esse caminho a ser trilhado, um caminho sério, mas é o que eu falo, né? Coloquei até na legenda lá, né? Ou seja, é disciplina, como ela falou, e garra. Não vai ser fácil. A gente está apontando o caminho, mas assim, poxa, a maior parte do serviço que a gente tem que fazer são os pacientes, né? E uma coisa interessante que você falou é que hoje a gente vive nessa era dos diagnósticos. A gente vive nessa era da indústria farmacêutica, né? Então, as pessoas estão se medicando a todo instante e elas acreditam que o problema delas vai ser resolvido dessa forma, e nada contra. Às vezes é necessário mesmo você fazer um uso de uma medicação, às vezes de fato é necessário o seu diagnóstico, mas em muitos dos casos é apenas necessário ordem. É apenas necessário você ter uma vida centrada, você estabelecer ordem para a sua vida, você alinhar cada área da sua vida. E, obviamente, a gente não está aqui para fazer nenhum milagre e prometer que a gente vai colocar todas as áreas da sua vida em ordem. Mas a gente está aqui para dar o nosso melhor para que isso aconteça. A gente está aqui para tratar vocês e ajudar vocês em tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. Então, muitas vezes não se limita, como eu falei anteriormente, a uma sessão de psicoterapia. Ela de fato pode ajudar muito, mas muitas vezes o seu problema pode ser, às vezes, uma taxa que é identificada numa avaliação do seu sistema nervoso, que ela está incoerente, que ela está alta ou baixa, e isso interfere muitas vezes em um diagnóstico que você recebeu. Então, a gente está aqui para tratar isso, para ser realista com vocês e para trazer desenvolvimento para vocês. Exatamente, né? Eu estava procurando aqui a legenda que eu postei, né, em um dos nossos conteúdos aqui da PN, que eu falo justamente sobre isso, né? Que o cenário da saúde mental está caótico, isso é fato, tá? Diagnósticos são dados sem uma investigação diagnóstica diligente e os tratamentos prescritos são negligentes. Pacientes chegam até nós, muitas vezes sem esperança, devido a anos de tratamentos, entre aspas, né, frustrados, depositando em nosso trabalho uma última tentativa. De fato, escutamos isso várias vezes. Não oferecemos soluções instantâneas, nem fazemos promessas irreais. Oferecemos um caminho possível, que deve ser trilhado com perseverança, dedicação e garra. Responsabilidade, seriedade e veracidade são valores que constituem a base de todos os nossos atos.
Ou seja, veja, eu fiz questão de colocar isso aqui. Perseverança, dedicação e garra, gente. Não vai ser fácil não, entendeu? Principalmente na época em que a gente está vivendo, entendendo que tudo em volta, como fala o professor Olavo de Carvalho, induz à loucura, ao caos, à exasperação imaginativa, entendeu? Tanto é que nesse texto, né, prometam ser, de Olavo de Carvalho, ele repete 3 vezes: lutem, lutem e lutem pela vossa estabilidade, pela vossa sanidade. Então, não estamos vivendo um cenário fácil, entendeu? Como Isabela falou sobre ordem, né? É a grande diferença entre equilíbrio e ordem, né? Equilíbrio, a gente tem que ter um equilíbrio bioquímico, né, da atividade elétrica do cérebro, isso assim a gente consegue também, mas tem que ter ordem, ordenar os nossos amores, né? Aquilo que é do campo da psicologia, aquilo que não é material, mas aquilo que é psicológico e espiritual, necessita não de equilíbrio, mas de ordem. Ou seja, qual é a hierarquia de prioridade na minha vida? Quais são os meus deveres aqui, né? Ou seja, nós vivemos na era do direito, literalmente. Todo mundo se acha que tem direito a tudo, mas se esquecem que o sujeito que tem direito também tem deveres, né? Então, essa é a proposta da Academia de Psicologia e Neurociência. Nossa visão é uma visão ampla, né? Uma visão séria do ser humano, que é biológico, psicológico, espiritual. Essa é a nossa visão. A visão de que é possível criar um caminho para uma vida que vale a pena ser vivida. Nossa missão é justamente auxiliar vocês, não só aqueles que são pacientes, mas aqueles que estão aqui acompanhando, né, a trilhar esse caminho, né? E algo que é muito desafiador nessa área de saúde mental é que é diferente, né, de você trabalhar com engenharia, com mecânica, né, que você sabe que aquela ação sua vai ter uma reação certa, né? Não existe nada, não existe muita exatidão, né? Toda vez quando a gente começa um tratamento com uma pessoa, a gente sabe que a gente está assumindo ali uma responsabilidade enorme e que não depende só de nós, certo? E que, acima de tudo, a gente sempre pede, né, a proteção e a luz de Deus, porque sem Ele nada podemos fazer. Isso é o que Jesus Cristo fala, né? Sem mim nada podereis fazer. Então você já sabe a nossa visão, a nossa missão, nossos valores: integridade, seriedade e veracidade. Então a gente trabalha aqui com a verdade e com a sinceridade e honestidade. Então, deixa eu ver aqui se o pessoal fez alguma pergunta, comentou olha, alguma todo coisa. ser humano é Cristiano Trindade. Isso. Todo ser humano é dividido em corpo, alma e espírito, exatamente. E todas estas áreas precisam ser ensinadas e cuidadas. Isso que é importante. Olha, a gente está se comprometendo aqui e ter um tratamento, né, um direcionamento, um treinamento com a visão íntegra do ser humano. Então veja, tem muito mais coisa para vocês ficarem sabendo, entendeu? Tem muito mais coisas, e isso aqui que o Cristiano falou precisam ser ensinadas e cuidadas. Então nós temos já um projeto saindo do forno, né, sobre ensinamentos, sobre os passos que a vida exige de nós, né, em um mundo caótico, né, entre vales e montanhas, né, entre vários obstáculos, a alma deve trilhar o seu caminho em direção à sabedoria, ao bem viver. Bora ver se tem mais alguma coisa aqui. Vai vendo aí. Um outro comentário de Bruno. Todo direito tem como precedente um dever. Exatamente. Exatamente. Aí é o Bruno Carvalho, né? O doutor Bruno, né? Certo, pessoal. Então, eu acredito que nós alcançamos aqui o objetivo dessa live, né? Que é justamente explicar, desmistificar um pouco do que é a Academia de Psicologia e Neurociência, entendeu? E apresentar a Isabela a vocês também, né? Porque todo mundo fala com Isabela Barros e quando vai ver a foto do WhatsApp é o escudo da empresa, né? É um escudo muito bonito. Inclusive tem um quadro aqui atrás, ó, que é justamente esse escudo, tá bom? Aí nós temos aí a razão, o coração, né? O coração e o cérebro. O coração e o cérebro, né? E para além disso, né, do coração e do cérebro, algo que a gente não pode ver está o espírito, né? Que perdura, né, além da matéria. Então, pessoal, obrigado
muito pela presença de vocês, certo? A gente vai definir também um dia, né, e um horário para a gente ter esse contato aqui frequente com vocês. Aí depois a gente abre a enquete, né, ver qual é o melhor dia, o melhor Vocês horário. podem ir comentando aí já se esse horário desse dia fica bom para vocês, toda quarta-feira às 8 horas da noite. Olha aí, ó. Se tiverem alguma pergunta também. Olha aí, ó. Só o pessoal abençoado aqui, ó. Muita gente aqui. É isso aí, meus amigos. Vamos avante, tá bom? Então, obrigado a todos. Até breve. Obrigada, pessoal, por estarem aqui acompanhando a gente, interagindo. E é isso, estamos aqui para servir a vocês, né? Para ajudar vocês. Divulguem o nosso perfil, divulguem nossas lives para aqueles que vocês sabem que precisam disso, que precisam de ordenamento na vida, porque é para isso que a gente está aqui. Isso aí. Excelente horário, né? Geraldo aí. Ótimo. Se posicionando. Lembrando que isso aqui é água, tá, gente? Para não ter nenhum equívoco, né? Tá certo. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau, gente. Deus abençoe Foi um a prazer. todos. Tchau, tchau. Como é que finaliza isso agora? Calma. Encerrar. Encerrar agora.